Olá, pessoal, tudo bem? Queremos conversar hoje um pouquinho com você. Você que se interessa pelo nosso trabalho, identidade e imagem, que trabalha com imagem pessoal, que trabalha com pessoas, e nós queremos trazer uma reflexão. A reflexão é a seguinte: ok, nós que trabalhamos com pessoas, com a imagem das pessoas, vocês acham que o que nós devemos fazer deve ser consertar o que está errado? É isso que você pensa quando você vai construir a imagem do seu cliente? O que passa pela sua cabeça quando você vai construir a sua imagem? Qual o parâmetro que você tem? O que você usa de régua para medir ou para tomar a decisão, vamos fazer isso ou aquilo? Como você faz essa abordagem com o seu cliente? Como você conversa com ele? Porque a gente percebe que há uma discrepância, não é uma regra, mudou muito, mas ainda existe entre o profissional e o cliente uma certa distância. Quando o cliente já fica íntimo do profissional, e tanto que quando ele se identifica, ele não deixa mais, sabe? Ele não larga o cliente. E então, por quê? Porque é difícil achar aquela pessoa que vai fazer a interpretação, que vai ser ipsilíteres o que está dentro da cabeça da pessoa. Então, eu fico assim, meio que tentando entrar na cabeça do profissional e pensando como que ele constrói, né? Eu sei como é que é a rotina. Por exemplo, um profissional de salão. Eu sei como que é a rotina. Então, é o quê? Correria, muita gente para atender, hora marcada, né? Então, às vezes, ele quer soluções rápidas, inclusive, ele aprende a tomar decisões rápidas. Costuma o cliente chegar na porta e ele já sabe o que vai fazer. Por quê? Porque a cabeça dele tem que ser ágil para atender em tempo hábil uma agenda. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esse trabalho, muitas pessoas falavam assim comigo: ô Lígia, mas você vai fazer uma consultoria para cortar um cabelo? Isso vai demorar. O que vai acontecer? Como é que vai ser? E eu falava assim: olha, não vai demorar. Vai atender a necessidade do cliente num nível e que mesmo que demore, tenha recompensa. Porque olha só, raciocina junto comigo, a pessoa muitas vezes vai só para cortar o cabelo. Estou falando no caso de profissional de cabeleireiro. Ele vai para cortar o cabelo, mas ele, na demanda da consultoria, surge inclusive outro serviço. Exemplo, imagine que a pessoa está com um tom de cabelo que é incompatível com o tom de cabelo da pessoa. Óbvio que vai ter que mexer na cor. Então, às vezes, ele vai só fazer um corte. Agora, a gente vai atender o cliente pensando nisso, em mais produto, em mais serviço? Não. Aí, gente, tem uma coisa que se chama integridade. Já aconteceu, inclusive, casos em que eu fiz a consultoria e no final chegamos à conclusão, junto com o cliente, que a imagem estava adequada e que não tinha o que mudar. Aí, nesse caso, a gente não vai cobrar um corte de cabelo, mas a consultoria, sim, óbvio que a gente vai cobrar. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando você foca na necessidade do cliente, o próprio cliente vai divulgar você de uma forma especial. Então, meu amigo, minha amiga, não pense em prejuízo financeiro, porque o ganho é 1000 vezes maior. Eu tenho muito mais confiança em ir numa pessoa que vai sentar comigo, vai me ouvir, vai entender minha linguagem, vai traduzir na minha imagem o meu melhor, do que numa pessoa que vai simplesmente, pode ser tecnicamente perfeita, mas que vai impor uma ideia, impor uma opinião. Você, se colocando no lugar desse cliente, você gostaria de ser atendido dessa forma, de dizer assim: não,
Para você tem que ser isso, dar isso, porque às vezes o profissional está focado no próximo cliente que ele tem que atender, no tempo que ele tem, daqui a pouco ele tem que sair ou ele vai fazer uma maquiagem. Não importa, gente. Programe a sua agenda para fazer e tornar cada cliente único. Sabe o que é o mais gostoso disso? É que cada atendimento é maravilhoso. A gente sai daquela rotina extenuante, porque, vamos lá, fala a verdade. Tem dias que a gente sai carregado de cansado. Por quê? Não é fácil a rotina de um trabalho como esse. A gente fica em pé o dia inteiro. E a gente tem que estar bem o dia inteiro. Porque as pessoas criam expectativa. Elas vão lá buscar muitas vezes vida, buscar alguém para ouvir, buscar... Meu Deus. Então, numa boa, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar pronto. A gente tem que ter sensibilidade de perceber o cliente. Então, quando eu faço uma consultoria, o que é maravilhoso da consultoria? É que ela me motiva. Eu lembro que quando eu comecei a aplicar, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu andava numa rotina extenuante que estava assim me cansando. Tipo, houveram dias em que eu fui trabalhar meio que, sabe, todo dia ela faz tudo sempre igual, sabe, aquela coisa do igual. E aí não, quando eu falei, eu entendi que eu podia personalizar o atendimento nesse nível, de olhar para aquele ser humano na minha frente e enxergá-lo como único. E entender que eu não precisava seguir regras, mas eu precisava aprender a ouvir o cliente para atender sua necessidade, porque aquele meu trabalho ia afetá-lo no bio, psicossocial e espiritual. Que aquela imagem, quando ela se olhasse diante do espelho, ia afetar, positiva ou negativamente. E aí eu me lembro que quando eu entendi que as regras são necessárias, mas não que devamos seguir um protocolo, elas são parâmetros, né? Elas servem de régua, mas não para a gente seguir cegamente, porque compreendendo que cada pessoa é singular, não significa que a gente vai desprezar a regra. Não, não é desprezar a regra, mas é usar as regras a nosso favor, a favor do cliente. Eu costumo dizer, você usa a moda ou a moda te usa? Você já viu pessoas que estão que não combinam com tal moda, pelo biotipo, seja pelo jeito de ser, seja pelo que for, e a pessoa insiste só porque está na moda? Ela vira centro das atenções de uma forma negativa. Então, cara, de boa, entenda a importância do quanto o ter um parâmetro é importante, mas o quanto é profundo, significativo, diferencial competitivo de alto nível, é poder oferecer ao cliente a possibilidade de traduzir sua imagem, seu melhor, levando-o a uma reflexão sobre si mesmo, sobre seu momento de vida. Muitas vezes ele está com uma imagem completamente equivocada, porque ele está no estereótipo do que é chique, do que está na moda, tem na novela, e daí te representa. Pense nisso para você. Quando seu cliente chega, ele vê que a sua imagem te representa, ou ele te vê desarrumada, com uma piranha no cabelo, pelo amor de Deus. Não faça isso com você. Eu quero saber se tem sentido para você tudo que a gente está falando. Quero dizer o seguinte, olha, se dê de presente a possibilidade de saber conduzir uma consultoria para captar do seu cliente o seu melhor e principalmente usar os princípios e elementos do design, como o cérebro processa a imagem para criar a beleza que faz sentido do seu cliente. Tá bom? Comenta aí, dê sugestões, faça críticas, estamos abertos, querendo e desejando ouvir você, ok? Curte, compartilha, vem com a gente, fica com a gente. Temos muita coisa para falar com você. Um beijo.